noite, meus amigos queridos. E aqui estamos nós, finalizando o nosso ano de 2025, com esse podcast, com Joana De Ângeles em 30 minutos, fazendo um apanhado dos pontos mais importantes deste primeiro capítulo do 5º livro da série psicológica transpessoal da Joana De Ângeles, O Ser Consciente. É um regozijo de nossa alma podermos estar assim, no mês de novembro, finalizando a batalha diária para que possamos, vivos na carne, fazer a nossa contribuição para nós mesmos primeiro, estudando essas páginas de amor e de luz trazidas pela Joana De Ângeles através das mãos benditas de Francisco Cândido Xavier, amigo do nosso querido Divaldo Pereira Franco, que o levou até essa oportunidade linda desses amigos do mundo espiritual, Joana, Chico, Emmanuel, Divaldo Franco e todos os outros espíritos que colaboraram com o Evangelho do Cristo. Nós estamos falando desse emaranhado de espíritos bons que se alicerçaram para ajudar a Jesus. E nós buscamos a parte de Joana e Divaldo na psicologia transpessoal para falarmos com todos vocês. Na introdução do capítulo Ser Consciente, a Joana diz para nós: o homem pode e deve ser considerado como sendo sua própria mente, ou seja, somos o que pensamos. E ela continua: aquilo que cultiva no campo íntimo, ou que o propele com insistência a realizações, constitui a sua essência e legitimidade, que devem ser estudadas pacientemente, a fim de que vários processos paradoxais de parecer e ser levem aos estudos das inquietações e tendências que o comandam, estabelecendo dessa maneira paradigmas corretos para a nossa jornada. O ser consciente, traduz a nossa benfeitora, deve trabalhar sempre, partindo do ponto inicial da sua realidade psicológica, aceitando-se como é e aprimorando-se sem cessar. Ou seja, nós sempre temos a necessidade de nos aprimorarmos. Ela disse isso no dia 19 de maio de 1993, em Salvador, Bahia. Ou seja, já se fazem alguns anos, 30 e tantos anos, 3 décadas. E somente agora nós estamos colaborando com esses estudos. E a benfeitora diz para nós: o que se convencionou denominar a quarta força, que é o título do primeiro capítulo, além do comportamento, além do comportamentalismo, behaviorismo, da psicanálise, da psicologia humanista, que é a psicologia transpessoal profunda, nos oferece uma gama de oportunidades de estudo, aprimorando o nosso ser, nos levando ao entendimento psicológico de quem nós somos. O que nós poderíamos fazer para nos tornarmos uma estrutura do ser humano mais madura? Porque nós não somos mais aqueles homens primitivos. Nós somos o Homo sapiens sapiens, aquele que tem a sabedoria do saber. Talvez agora o Homo sapiens sapiens tecnológicos, que tem a sabedoria do saber e ainda aprimora-se na tecnologia. Então, à medida em que a psicologia vem se aprofundando,
que vem sondando as grandes investigações nos alicerces específicos do ser, nós vamos entender algumas alterações da consciência, alguns processos que nós não queremos escutar, porque fazem parte do nosso homem velho que nós estamos acostumados. Então, a nossa benfeitora diz: sediado o espírito, se sediando, conforme a visão espírita, através da lei de Deus que está escrita em nossa consciência, que se nós estamos ligados a Deus, esse Deus imanente que existe dentro de nós é que vai nos possibilitar fazer a nossa avaliação consciencial. E nós temos isso bem definido na questão 621 do Livro dos Espíritos. E a nossa benfeitora diz: nos alicerces do inconsciente, porque é como se nós fôssemos o iceberg. O nosso consciente é aquela pontinha. Todo o resto é o inconsciente. Todo o resto fica abaixo do nosso entendimento. Então, o nosso inconsciente vive em nós em várias reencarnações passadas. E é ele que, na realidade, a maioria das vezes, comanda quem nós somos. Mas, à luz da doutrina espírita, reencarnacionistas que nós somos, nós precisamos usar essa última, ou esta encarnação que nós estamos, para encontrarmos patrimônios que alicercem o nosso bem-estar, a nossa felicidade, a nossa lucidez, nos fazendo compreender que nem tudo que nós queremos nós devemos fazer, que nem tudo é lícito, como nos diz o apóstolo Paulo. Nem tudo que é lícito me convém. Nem tudo que nós temos às mãos, aos olhos, junto de nós devemos usá-los, porque não vai nos fazer feliz. E, com certeza, não fazem parte das leis soberanas da vida, das leis divinas. Então, nós devemos ter um pouco de paciência todas as vezes que fizermos um projeto de pesquisa. Esse projeto, ele deve estar alicerçado. Será que esse meu modo de pensar, essa minha aquisição futura, vai ajudar a quantas pessoas? Quantas pessoas serão beneficiadas? Quantas pessoas serão, por exemplo, afetadas de uma maneira difícil o que eu vou fazer? Então, se vai afetar algumas pessoas de um modo agressivo, não me convém. Eu posso escolher uma outra metodologia de vida. Então, a nossa benfeitora diz: esse é o grande desafio da psicologia profunda, qual seja, avançar a cada dia mais na interpretação do ser humano, sem deixar de ver o coletivo, que nós somos indivíduo na coletividade. Nós não podemos ser egoístas a ponto de dizer: olha, eu tenho esse cadinho e esse cadinho me convém, dane-se os outros. Já foi priscas eras em que nós achávamos assim. Então, nós não podemos deixar de nos deter no olhar compassivo para o outro, no olhar infinitamente bondoso para saber: será que esse meu projeto vai atender também às necessidades daqueles meus queridos que estão junto de mim? Porque se não vai atender, eu não posso
executar. Eu não devo nem perder tempo em pensar em fazê-lo. Porque essa é a porta larga, como nos ensina a doutrina espírita. É uma porta que eu já vivi muitas vezes, que eu já entrei e saí, que eu tive que voltar. Fazer o mesmo caminho de volta, agora mais cansada, com mais dificuldades. A quarta força, neste primeiro capítulo, que nós denominamos segunda parte, pegando o gancho do que nós já dissemos, a Joana contribui desta maneira. O ser humano é o mais alto e nobre investimento da vida. Meu Deus, isso é grandioso. Quer dizer, eu, ser humano, sou o meu melhor investimento nessa etapa que eu me encontro. E sou o melhor investimento de Deus através de Jesus. Movimento grandioso desse nosso projeto evolutivo, para que nos permita atingir a estrutura psicológica deste homem integral que estamos nos formando. É, sem dúvida nenhuma, uma oportunidade augusta de ter, nesse processo de amadurecimento, de eloquência, de bem-estar, de felicidade, passando por mecanismos perturbadores que já tivemos outrora, mas procurar ter o suficiente para a nossa vida na encarnação. Mas o melhor será nos vermos como espírito, como ser. Qual será o meu melhor processo de amadurecimento? Quais serão as minhas oportunidades de crescimento? Será que o reino de Deus que Jesus deixou para nós há mais de 2000 anos, eu estou alicerçando ele nessas duas sequências, na mente e nos sentimentos? Ou será que eu sou mente? Ou será que eu sou só sentimento? São duas coisas, como se fosse um altere. Num lado é o conhecimento. O outro lado é o sentimento. Eles devem estar um pouco equilibrados para que nós não sejamos muito drásticos, nem muito piegas. Por isso que alguns antigos paradigmas e modelos sobre o homem não é mais benéfico para nós. A nossa maturidade psicológica leva ao nosso desenvolvimento meio acidentado. Acertos e erros, paradas, voltas, reviravoltas. Porque nós somos ascensionais. Nós temos uma escala de valores a serem conquistados. Então, concluindo que a conquista da nossa razão, da nossa fé raciocinada, é muito relevante, por ser, sem dúvida nenhuma, o princípio ordenador, mas da fantasia. A mente, entretanto, no seu contexto de complexidade neural, de glias, onde nós estamos vivenciando o nosso passado, o nosso presente e formulando atitudes para o nosso futuro, traduz o intelecto e a razão como uma formação brilhante, mas não podemos esquecer as leis divinas, os nossos talentos que trouxemos ao sermos
produzidos por Deus, simples ignorantes, porém com a fagulha divina, onde tudo estava lá, do modo latente, aguardando os momentos propícios para serem exacerbados, conquistados, equilibrados por nós. Assim, esse amadurecimento psicológico é imperativo, não podemos mais ser criancinhas. Mas ele vai surgindo naturalmente com o passar dos anos, com as nossas experiências. Mas nós, para tal, devemos superar o processo egocêntrico que temos dentro de nós ainda. Fazendo halo amor, olhando Deus na natureza, olhando as vivências de Jesus na Palestina, na Samaria, quando ele encontrou aquela mulher samaritana ao sentar-se no poço de Jacó. E aquela mulher, uma mulher simples, em que os samaritanos a conheciam, porque ela tinha uma grande família, ela questionou: Senhor, que fazes aqui na Samaria? Jesus disse: mulher, dá-me de beber. O diálogo é muito grande, muito bonito. Ela disse: mas tu sabes que não podes falar como uma mulher samaritana. Ele disse: mulher, dá-me de beber. Porque se beberes da minha água, nunca mais terás sede. E ela ficou pensando: que água é esta? Há anos que eu venho aqui no poço que o nosso pai Jacó fundou para todos os samaritanos, onde todos vêm buscar a água. Eu vim aqui sozinha, porque eu não sou muito benquista lá, Senhor, pensou ela. Normalmente as mulheres iam ao poço juntas, conversando, porque inclusive era perigoso. O caminho era um caminho muito árido. E aquela mulher estava lá sozinha, buscando água para o seu provento. E Jesus explicou a ela que ele era o Messias. Que era o Messias que os judeus todos esperavam. E que se ela pudesse entender que a água viva é a crença na bondade, na esperança, na religiosidade, em qualquer religião, a busca desse Deus amor, desse Cristo divino, a sede do conhecimento, a sede do amor, seriam diminuídas, porque nós estaríamos saciados da boa nova do Cristo. Quem sabe, meus amigos, que ainda estamos tentando beber da água do mundo, da forma, achando que a porta estreita do mundo espiritual nos é difícil adentrar. Entretanto, para encerrar a nossa fala no dia de hoje, Jesus nos disse: eu sou o pão da vida. Eu sou o caminho da verdade e da vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. O meu jugo é leve e o meu fardo é suave. Ou seja, nada que você precisar fazer vai ser maior do que a sua possibilidade de fazê-lo. Assim, meus amigos, nós queremos desejar a vocês
um ano, um final de ano, um término de ano, o melhor da vida de vocês. Que no mês de dezembro, onde nós ficamos mais solícitos, porque sempre nos relembramos da chegada do Cristo, que possamos ser mais misericordiosos, mais pacientes, mais pacificados e pacificadores, usando a humildade como premissa das nossas ações. Aguarde-nos até a volta. Com certeza, no mês de fevereiro, porque nós temos um contrato, aspas, com a nossa Casa Espírita, Centro Espírita Amor e Caridade. E dezembro e janeiro, nós temos um recesso, porque a nossa casa, ela fica no meio de um burburinho daqueles que querem, daqueles que amam Cabo Frio. Então, nós queremos agradecer a nossa querida Laila Fernandes, toda a conjuntura que ela nos dá, que ela faz conosco. E, com certeza, ela dará a sua contribuição daqui a pouquinho a vocês. Muito obrigada. Beijos. Até 2026, se Deus quiser. Muita paz, muita alegria. Olá, queridos amigos e amigas. Eu sou Laila Fernandes e muitos de vocês já me conhecem. Sou colaboradora da amiga Carmen Silveira neste podcast com Joana de Ângeles em 30 minutos. Ao nos aproximarmos de mais um Natal, nossos corações são tocados por uma vibração especial. Uma vibração de luz, de esperança e de renovação espiritual. O nascimento de Jesus sempre nos convida a um movimento íntimo de reflexão e amor. Mas neste momento de transformação profunda da humanidade, esse chamado se torna ainda mais significativo. Estamos vivendo o período de transição planetária, no qual a Terra caminha, por determinação das leis divinas, rumo a um patamar mais elevado de consciência moral. É uma época de desafios, sim, mas também de grandes oportunidades. E cada um de nós é convidado a participar deste progresso como cooperador consciente da obra de Deus. O Cristo, eterno guia da humanidade, continua a nos inspirar, dizendo silenciosamente: segue-me. E seguir Jesus, neste século de tantas mudanças, é fazer um esforço diário por viver o amor e viver a paz. Não como ideal distante, mas como prática ativa em nossas atitudes, pensamentos e escolhas. E neste caminho de autotransformação, somos abençoados por mensageiros que nos auxiliam com sua sabedoria. Entre eles, temos a presença amorosa e lúcida da nossa veneranda Joana de Ângeles, que dedicou e continua se dedicando, com suas vibrações e ensinamentos, ao esclarecimento das almas que buscam compreender mais profundamente o Evangelho de Jesus. Joana nos recorda, com sua linguagem doce e firme, que a iluminação interior nasce do autoconhecimento, que a paz verdadeira só se sustenta quando enfrentamos nossas sombras com coragem, que amar é um exercício diário de renúncia, compreensão e bondade. Seus livros, mensagens e reflexões têm sido faróis para todos nós, ajudando-nos a traduzir os ensinamentos do Cristo para a vida moderna, para nossas dores atuais e para os nossos desafios dessa fase de transição. Neste Natal, então, queremos agradecer pela oportunidade de estudar e divulgar as lições dessa benfeitora tão querida. Suas palavras nos amparam, orientam e nos convidam a superar limitações que insistimos em carregar. Elas nos mostram que a evolução não é um salto, mas uma caminhada, que o discípulo do Cristo não se define por discursos, mas por atitudes, e que o amor é o único caminho possível para uma humanidade renovada. E quando unimos a mensagem de Jesus com a de Joana, percebemos que ambas convergem para o mesmo ponto: a urgência necessária de vivenciarmos o amor de Deus no cotidiano.
É isso que transformará o planeta. É isso que transformará a nós mesmos. Neste Natal, então, desejamos que o Cristo renasça mais uma vez no interior de cada um, dissipando medos, curando feridas, clareando pensamentos, acalmando inquietações. Que possamos sentir a presença serena de Jesus envolvendo nossos lares, nossas famílias e os nossos caminhos. E que a doce inspiração de Joana de Ângeles encontre morada em nossas mentes, convidando-nos ao estudo, à disciplina moral, ao equilíbrio emocional e à prática da caridade, que é a bandeira do Espiritismo. Que este período de festas não seja celebração apenas externa, mas celebração profunda da alma. Que possamos olhar para dentro com sinceridade, entendendo aonde ainda precisamos crescer, perdoar, melhorar e logo transformar. Que sejamos dispostos a renascer junto com Jesus, oferecendo o nosso melhor esforço para sermos discípulos fiéis em pensamento e ação. A humanidade avança e nós avançamos com ela. Que sejamos luz, mesmo que pequena, paz, mesmo que discreta, e amor, mesmo que silencioso. Que cada gesto nosso contribua para a construção desse mundo novo que tanto esperamos, um mundo mais fraterno, mais justo e mais consciente. Desejamos a todos um Natal de profunda paz, de encontro sincero com Cristo e consigo mesmos. Que o ano novo que se aproxima traga mais coragem moral, mais lucidez emocional, mais fé e mais amor. E que, unidos a Jesus e sob a inspiração elevada de Joana de Ângeles, possamos seguir adiante como trabalhadores do bem, servos da luz e semeadores da paz no coração da terra. Com grande gratidão que eu deixo o meu abraço, o meu carinho e agradeço a todos vocês por estarem aqui sempre nos escutando. Feliz festas a todos e um grande abraço. Fiquem com Deus. Paz e bem.